Olá, esse é o vídeo número 4 em que a gente está estudando o regramento da Constituição para os servidores estatais. A gente está vendo aqui então uma sequência de tópicos, os nossos resumos feitos pelo canal Página 1 para trabalhar esse assunto. Já peço desde já que deixa aí o seu like, curta o canal para que ele se divulgue mais. A gente já falou no primeiro vídeo de concurso público, depois no outro vídeo de direito de greve, acúmulo de cargos. O quarto tópico nessa série de resumos sobre como a Constituição trabalha os servidores estatais é a improbidade administrativa, esse tema que vai ser bastante trabalhado em 2022, 2023, pelo que a gente vê aí de novos projetos de lei que estão sendo votados. Então vamos lá, direto ao assunto. Na improbidade administrativa, a gente tem que entender que a Constituição Federal ela tem a previsão de sancionamento dos atos de improbidade administrativa. Primeiro passo é entender o que é a improbidade. Se a gente for ver o que é improbidade, é o contrário de ser honrado, de ter honestidade, de ter integridade. É aquele que vive de forma desonesta, é o ímprobo. Então, quando se tem a prática de um ato de improbidade, a gente está violando diversos dos princípios da administração pública, mas no significado de dicionário é exatamente violar com a sua honestidade, com a sua integridade e honradez. Onde que isso está previsto na Constituição Federal? 37, parágrafo 4º. Aí a Constituição diz que os atos ímprobos, eles vão importar em 4 possíveis situações. Primeiro, em laranja, suspensão dos direitos políticos. Aqui a gente fala de direito político ativo e passivo, né? Votar e ser votado, isso pode ser suspenso. Em amarelo, coloquei também que o ato ímprobo pode ocasionar a perda da função pública. Então, se o agente ímprobo estava nomeado em um cargo público, ele vai perder esse cargo. Se ele era um empregado público, ele perde esse emprego, ele vai ser então demitido. Terceira possibilidade, está aqui em verde, indisponibilidade dos bens do agente ímprobo. Ele não vai poder, então, dispor dos bens. O que isso significa? Significa que se ele quiser alienar, se ele quiser vender o seu carro, ele não vai poder vender esse carro porque esse bem está indisponível. Tá? Então, isso que significa indisponibilidade dos seus bens é uma forma de garantir, caso ele tenha que ressarcir o erário de algum prejuízo que ele causou. E esse ressarcimento ao erário é a quarta possibilidade aí, provocada por um ato de improbidade. Se ele tiver que ressarcir o erário, a Fazenda Pública vai ter que executar algum bem, e aí por isso que a gente tem a indisponibilidade dos bens antes do ressarcimento ao erário, uma forma de garantir a execução. Lembrando aqui pela parte final do parágrafo 4º, a gente mover as diversas ações, os diversos processos sobre improbidade administrativa, não significa que não é cabível a ação penal respectiva. Tá? Isso foi bastante discutido pela doutrina, principalmente quando se falava da ação de improbidade administrativa movida pela Lei 8429, se ela tinha natureza penal, se tinha natureza cível, e aí cada vez mais a jurisprudência vai confirmando que a doutrina já apontava que ela não tem natureza criminal. A ação criminal, muitas vezes pelo mesmo ato que configura a improbidade administrativa e leva um servidor à demissão, ele tem no seu processo criminal, no seu processo penal, outras consequências e aí com as penas previstas na lei. São 3 as leis que regulam essa apuração dos atos de improbidade administrativa. Tá? Isso porque lá no 37, parágrafo 4º, vou voltar aqui, ó, na formação e gradação previstas em lei, tá ali na parte finalzinha, na forma e gradação previstas em lei. Então, são 3 as leis que prevêem formas de se punir um ato de improbidade administrativa. A primeira delas está na Lei 8.112, ela é de 1990, é a lei mais estudada sobre servidor público, é o Estatuto do Servidor Público Federal. Essa lei ela tem alguns artigos que trabalham os deveres do servidor público, como por exemplo o artigo 116, trabalha depois as proibições, o que é proibido ao servidor público, e em seguida ele começa a falar de como ele pode ser punido, ele pode receber uma advertência, ele pode ser suspenso, até que ele pode ser demitido, e aí a gente concretiza o que está lá no caput da Constituição, né, do parágrafo 4º, que diz que é a perda da função pública. Bem parecida com essa Lei 8.112 é a Lei 8.027, que surgiu 2 anos depois, dispõe sobre normas e condutas dos servidores públicos civis da União, autarquias, fundações públicas, aqui a abrangência é maior, e a lei é muito parecida, é bem coincidente, tratando especificamente ali sobre os servidores públicos civis, né, mas digamos assim que a maior parte dessa lei coincide
com a da 8.112. Quando a gente vê assim, essa lei é tão coincidente com a 8.112, por que que o edital do meu concurso colocou as duas, né? Bastaria colocar a 8.112, que é mais ampla, é mais completa. Aí o problema é exatamente esse, se apareceu a lei 8.027 no seu edital, é porque o examinador vai querer cobrar exatamente o que não está igualzinho com a 8.112. Então aprenda a descobrir que conteúdo é esse na 8.027, que não se encontra no 8.112, é aí que o examinador vai pegar a maioria dos candidatos. Por último, a gente tem a lei mais famosa sobre o assunto, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429. Essa lei também é de 92, então é uma lei já bem antiga, mas que vem sendo aplicada com cada vez mais maestria pelas nossas instituições. O que a lei de improbidade administrativa evita, né? O que ela combate? 4 tópicos que separei aqui para vocês. Primeiro, o enriquecimento ilícito do agente ímprobo. Então, ele está se enriquecendo de forma ilegal. Segundo, a lei de improbidade administrativa ela combate um prejuízo ao erário. Então, alguém está causando prejuízo aos cofres públicos, a lei de improbidade administrativa vai combater isso. Terceiro, atentados contra os princípios da administração. Aí, se você precisa de lembrete sobre quais são os princípios da administração, dê uma olhada lá no caput do artigo 37 da Constituição, os 5 princípios que você já tem que conhecer de cor, de legalidade até eficiência. Enfim, o quarto e último aqui, algum benefício, a concessão de um benefício financeiro ou tributário de forma incorreta, exatamente com essa intenção de enriquecimento ilícito, seja do próprio agente ímprobo, seja de outrem. Então, a lei de improbidade administrativa ela tem uma aplicação abrangente, ela vem sendo cada vez mais eficaz para, por exemplo, evitar que pessoas leigas, por motivos escusos, ocupem cargos de alta importância, onde elas tenham o poder de conceder benefícios tributários a quem não deveria receber, tenham o poder de desviar dinheiro dos cofres públicos, ordenar despesas de forma ilícita. Então, exatamente para evitar que uma pessoa sem o conhecimento necessário para ocupar funções tão importantes ocupem essas cadeiras. A gente vê agora, em 2021, tem um projeto de lei que vai modificar, que pretende modificar a lei de improbidade administrativa, está avançando bastante e bastante rápido. Não é o assunto dessa aula, a gente quer aqui passar um resumo do que está na Constituição Federal, mas se você se interessa em um conteúdo mais profundo sobre a lei de improbidade administrativa e sobre as consequências da alteração dessa lei de improbidade administrativa, coloque aqui nos comentários desse vídeo para eu avaliar se construo um vídeo sobre esse assunto ou não. Aproveite e assine o canal surgindo esse vídeo. Assim que a lei for modificada, eu vou postar um vídeo aqui no canal, então assina aí o canal e receba o vídeo sobre esse assunto assim que ele surgir. Vamos lá para o quarto e último tópico sobre os servidores públicos, que é o da irredutibilidade de vencimentos. Até o próximo vídeo, então.